Olá pessoal, a gente vai iniciar aqui o nosso tópico, talvez, né, o último tópico. A gente vai ver como é que vai ficar, mas talvez a playlist seja, assim, dado um fim antes do previsto, né? Mas a gente vai ver aqui agora parte de circuitos elétricos, tá? Então agora os sistemas não são mais, os sistemas físicos, né? Não são mais estáticos, tá? A gente já entra aqui na tal da eletrodinâmica. Dinâmica, certo? Por quê? Por quê, professor? Porque vocês lembram que quando eu expliquei, né, o fluxo nos condutores, eu disse que existem materiais que têm essa propriedade mais digamos assim, clara, né? Ou seja, eles conduzem melhor a eletricidade, né? E esse fluxo de elétrons aqui dentro do meu condutor, eu dou o nome de corrente. Existe dois tipos, pelo menos, dois tipos de corrente, tá? Que é usada. A contínua e a alternada. A alternada, aliás, a contínua vai ser objeto do nosso estudo agora. A alternada a gente não vai dar tempo de ver, precisa de um tópico só, talvez uma playlist apenas para a gente estudar a alternada, tá? Mas lembrando, no nosso dia a dia, a corrente que a indústria optou por usar nos componentes eletrônicos na nossa casa foi a alternada, tá? Porque foi justamente o engenheiro Nikola Tesla que estudou a possibilidade de tornar a corrente alternada mais comercial, ou seja, mais barata para a indústria, né? A contínua tinha sido estudada por Thomas Jefferson. Tá? Aquele mesmo da lâmpada, né? Aquele da lâmpadazinha. Pois é, o da lâmpada. E aí o Nicholas, ele, diferente do Thomas, ele não via na contínua algo que pudesse ser vendido, né? Então, como um bom engenheiro que era, Tesla, ele conseguiu solucionar esse problema, né? Ficou rico, depois ficou pobre de novo. Ninguém entende esse pessoal, né? E a gente aqui labutando para ter uma bolsa de R$ 400 na residência. Protesto à parte, a gente vai estudar agora como é essa relação entre carga elétrica, tá? E a corrente com alternada, tá? Então, só para lembrar, a gente vai estudar agora corrente contínua. Contínua. Corrente contínua. Professor, o que é corrente contínua? Se você ficou assim ligado nos Paranauê, o que a gente está fazendo aqui é uma analogia, quase como uma analogia entre o... Ixi, apagou tudo aqui, pronto. A corrente contínua é quase como análoga ao movimento, ao movimento uniformemente, né? Aliás, o movimento tem velocidade constante, né? Ou seja, V é constante. Ok? Ou seja, dentro do meu portador de elétrons, aliás, o meu condutor, né? A velocidade dos elétrons aqui é constante, V é constante. Ok? Bem, mas vamos aos conceitos, né? Matematicamente, eu chamo de corrente esse Izinho, tá? Que é igual a variação de carga pela variação de tempo. Ou seja, Q final menos Q inicial sobre T menos T0, né?
T final menos T inicial. Então essa aqui é a minha definição de carga, tá? A formalização disso dá-se quando você observa a carga, aliás, a corrente, né, dentro de um limite. Então, tomando esse limite, quando ΔT tende a zero, então nós temos o que se chama, que talvez vocês já tenham ligado assim em algum lugar, né, ouvido falar, a tal da derivada de Q sobre ΔT. Esse símbolo aqui significa uma coisa muito pequena. Então, só para você ter ideia, com a derivada a gente consegue estudar, né, sinais de funções. Então, se eu tiver um gráfico aqui, né, uma parábola, aí se eu fizer a derivada em certo ponto, né, essa razão aqui, ó, e tirar o limite, eu vou achar o valor deste ponto aqui, desta função f de x, tá? X e f de x. Ok. Então, né, o que a gente chama de corrente é nada mais do que esta razão aí. Ok? Passando aqui, né, levando em consideração o que a gente pode chamar de corpo, né? Então você imagina aqui como chama? Aqui. Então você imagina uma placa, né? E aí nessa placa você toma um filamentozinho, tá? Um filamento bem pequenininho, piquitucho, né? Dessa placa, ok? Então a gente chama, né, a gente chama de densidade de corrente, e isso aqui é um vetor, tá? A razão entre a variação da corrente sobre a área. Vou botar aqui a área. Isso aqui é a área, tá? Então essa é a minha densidade de corrente, tá? Então já dá para saber que I é igual a ΔQ. Eu vou botar ΔQ não, vou usar só Q sobre ΔT, que é igual a JA. Ok? Essas duas fórmulas aqui são importantes para a gente calcular números, né, corrente, por exemplo, dentro de um corpo. Porque agora a gente está lidando mais com carga, a gente está lidando com corpos, tá? Ok. O jeito mais correto mesmo de dizer a densidade de corrente é em termos vetoriais, tá? Então isso aqui, a área, ela toma aspectos de vetor. Porque, por exemplo, ó, vamos dizer assim, ó, eu tenho uma certa superfície aqui, né, e outra superfície aqui. Então, se você olhar um fluxo de elétrons passando por aqui, né, a área mesmo, ela é definida por um vetor n, tá? Um vetor normal, né, ou seja, ele é perpendicular à superfície, viu? E aí você encontra que se J é igual a I sobre a área, então o que eu vou pegar? Eu vou pegar a projeção desse vetor aqui, ó, vou botar aqui de vermelho, como sendo a densidade de corrente, né? Aliás, é proporcional à densidade de corrente. Afinal, a componente dessa área que perpassa o fluxo de elétrons é aquela que é paralela ao vetor, né? Ao vetor normal, tá? Então J vetor é igual a I, e não é um vetor, tá? Sobre, vou chamar de A N chapéu, porque é uma projeção. Isso aqui eu chamo de A seta, porque ele tem uma orientação, né?
que é o sentido aqui de N. Então J é igual a, aliás, J, ou seja, a densidade de corrente escalar N chapéu, A é igual a I, tá? É importante também a gente saber essa questão, porque para a gente se localizar, tá? Se você ainda não entendeu, essa projeção aqui dá-se pelo produto escalar, né, entre a área e o cosseno desse ângulo aqui, ó, porque então cosseno θ é igual a cateto adjacente, né, igual a chapéu, tá? Que é a mesma coisa que NA. Não tem esse acento aí, certinho? Ou seja, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então é isso. Ok, então vamos conversar agora sobre os elementos que compõem um circuito, tá? Só para ficar claro, ó, o que a gente vai falar primeiro é o tal do resistor. O resistor, como o próprio nome está falando, tende a tornar o fluxo de elétrons, e isso a gente chama de corrente, lembra? Corrente, ou seja, I, mais dificultoso, ou seja, se eu tiver aqui, por exemplo, metal, né? Metal, e botar aqui, por exemplo, um pedacinho de cerâmica, né? E aqui metal, e aqui cerâmica, ok? Então a corrente ela vai vir com facilidade aqui, né? Ela vai vir com facilidade, e aí quando chegar aqui ela vai sofrer uma resistência, ou seja, a intensidade dela vai mudar. E quando ela passar para cá, ela já não é tão potente. Ou seja, a gente pode dizer que aqui vai haver dissipação da energia em calor. É por isso que seu celular esquenta e ele precisa de um modo de resfriação, né? Que é a sua própria mão. A sua mão vai dissipando o calor do celular, né? E nos computadores tem o cooler, né? Que tende a resfriar ali os circuitos, principalmente o processador, que é onde mais trabalha, né? Esse é o principal, mas tem outros, né? Tem, por exemplo, o capacitor. O capacitor ele tende, sabe o que? A armazenar energia. Ok? Ele armazena mesmo, como se fosse uma pilha, só que ele carrega de uma vez e descarrega tudo de uma vez, sabe? Ele não guarda, tipo, a pilha guarda por um tempo, né? Ele não. Esses aqui, a gente vai trabalhar com esses, porque esses é o que vão nos configurar os tais circuitos ômicos. A gente vai ver que tem uma lei chamada lei de Ohm que rege a estrutura física desses componentes quando ajuntados, né? Na próxima aula a gente vai ver exclusivamente associação de resistores, tá? Tanto em paralelo quanto em paralelo e agora esqueci o nome. Associação em paralelo. E eu esqueci, na próxima aula eu falo. Mas fica aí, tá chovendo muito aqui.